Interessante o debate que tivemos até pouco com relação à fórmula de atuação do Congresso Nacional. É uma discussão que vem de longe. E eu, com meus 60 anos de vida parlamentar, entre Senado e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pude ver as modificações, as mudanças. E algo que é interessante salientar. A vida parlamentar ficou mais complexa e muito mais difícil. Eu me lembro na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, como o debate era responsável e como cada um de nós tinha a obrigação de dizer o que era, de onde vinha e para onde ia. Cada um de nós tinha o seu partido. E cada um de nós entrava e saía com o seu partido. Eu me lembro quando cheguei aqui no Congresso Nacional, final da década de 60, 70, grandes debates e grandes discussões. Apesar da ditadura, nós vivíamos um regime de ditadura dura e brutal. Mas o Congresso funcionava. Tínhamos só dois partidos, Arena e MDB, mas o Congresso funcionava. O Congresso funcionava. Hoje, a nossa atuação é muito difícil. Aquilo que eu falei aqui, numa parte, é uma evidência. Num dia, às vésperas de vir para a votação no plenário, o projeto de lei de origem popular da ficha limpa, foi uma unanimidade nesse Congresso contra o projeto. Mas foi uma revolta contra o projeto. No dia seguinte, os caras pintados, os jovens, estavam aqui na frente do Senado. Com uma cruz com o nome de cada um, plantada aqui, no verde em frente ao Senado. Cobrando e exigindo o nosso comportamento. E no dia seguinte, a ficha limpa foi votada por unanimidade. A casa mudou 180 graus em 48 horas sobre a mesma matéria. Pela mobilização dos jovens. Este é o Congresso Nacional. Mas vocês já imaginaram? Nós temos veto de 20 anos nas gavetas. Tem veto de quando eu cheguei aqui, que se perderam. Então, hoje, a democracia brasileira, o presidente da República, além da medida provisória, além da pressão que pode fazer nos parlamentares para votar, ele tem mais uma. Está em votação, votado. Está aprovado. O projeto é aprovado. Vai para o presidente da República. O presidente da República veta o projeto. Volta para cá. De acordo com a legislação, 2 meses depois tinha que ser votado. Fica anos parado na gaveta. 3 mil processos de veto estavam nas gavetas até 2 meses atrás. Agora resolveram.
Vamos terminar com esses 3 mil projetos, que é uma vergonha. Então, como é que vamos terminar? Em primeiro lugar, vamos pegar esses 1000 aqui, já estão superados, não dá mais para discutir. Esse aqui, então, bota no arquivo. É assim que se resolveu. Se pegou os 1000 vetos como se fosse coisa velha e bota no lixo. Não tem mais o que fazer. A discussão que se trava aqui, todo mundo tem argumento muito sério. O senador Aloysio Nunes tem argumento sério ao dizer que ele é a favor do voto aberto. Tirando a votação para caçar um colega da gente, que há uma situação meio dolorosa de na frente chegar e dizer fulano de tal, cassação. Tirando isso, diz o senador Aloysio Filho que todo outro voto deve ser aberto. Mas, em compensação, fazer com que o voto seja aberto para qualquer votação, para derrubada de veto, é importante. Porque é muito mais importante o parlamentar mostrar sua cara sempre do que ter que escondê-la. Vota a favor, vota contra, vota de um jeito, vota de outro jeito, mas vota. E o povo fica sabendo como deve ser votado. Mas, infelizmente, na época da Constituinte, a OAB e muita gente defendeu que nós devíamos convocar uma Constituinte exclusiva. Para o telespectador que pode estar assistindo, ele pode perguntar, mas o que quer dizer, afinal, essa tal de Constituinte exclusiva? Constituinte exclusiva é quando, para se elaborar a Constituição, se elege um grupo de pessoas com um mandato específico para eleger a Constituição, para votar a Constituição, e só. Votou a Constituição, vai para casa e não pode mais ser candidato a nada durante 10, 15 anos. Por que isso? Porque o cidadão, quando vai votar a Constituição, é um advogado, é um engenheiro, é um médico, seja quem for, ele não tem nenhum interesse. Ele não está com nada, ele não visa nada para ele ou para a família dele. Porque ele vota a Constituição e vai para casa. Se é parlamentar, é o que aconteceu com a nossa. Em 1988 se fez a Constituinte. Mas foi uma briga entre executivo e legislativo. Foi uma briga dentro do próprio legislativo e deu no que deu. Até hoje, mais de 120 dispositivos ainda não foram regulamentados. Nós estamos num trabalho em que um número impressionante de teses, como reforma agrária. A Constituição determina, o Brasil faz reforma agrária, vai fazer nessas condições. Agora, quais são os limites? Qual é o tamanho do terreno? Como é que vai ser feito? Não se chegou a acordo. Como não se chegou a acordo, está na Constituição que a reforma agrária será feita. Mas parágrafo único. Lei complementar dirá quando, de que maneira será feita a reforma agrária. 20 e tantos anos se passaram e não regulamentaram. A mesma coisa com relação à reforma tributária. A mesma coisa com relação à distribuição tributária entre União, Estado e município. Lei complementar dirá como. Até hoje não foi feito nada. Nem vai ser feito nada. Então o Congresso é isto. Nós somos, no fundo, uns irresponsáveis. O Congresso queria o parlamentarismo na Constituinte. A comissão
que fez o projeto inicial botou o parlamentarismo. Eu, que sou parlamentarista, não estava aqui, estava no governo do Rio Grande do Sul, mas vibrei. Finalmente chegou a hora. No plenário caiu o parlamentarismo. Foi rejeitado. Tem uma medida que só existe no parlamentarismo. É a chamada medida provisória. Aliás, como no Brasil, não existe em lugar nenhum. Medida provisória tem na Espanha, tem na França. País que tem parlamentarismo tem medida provisória. O que é isso? Em casos excepcionais de grande significado, de grande risco, o presidente pode mandar uma medida provisória para o Congresso. E ela já está em vigor. Mas por que na Itália nem aquele primeiro-ministro meio lelé da cabeça não mandava medida provisória? Porque onde tem parlamentarismo, o primeiro-ministro manda a medida provisória para o Congresso. Se cai a medida provisória, cai o gabinete. Ele acaba com o governo dele. Então, ele só manda em caso extremado. Porque a oposição pode se aproveitar de uma medida provisória que não tem nada a ver com qualquer tipo de discussão e votar contra para derrubar o governo. Então, o governo conta até 1000 e raramente tem uma medida provisória. No Brasil não tinha medida provisória e tinha parlamentarismo. O plenário derrubou o parlamentarismo. Deixou a medida provisória. Então, nós temos essa excrescência de que no Brasil é o único país do mundo que tem medida provisória sem ser parlamentarismo. O que é a medida provisória, meu irmão telespectador? A medida provisória é que o presidente da República pensa, às 4 horas da tarde, chama seus chefes da Casa Civil, tem uma ideia de criar um imposto, de criar um tributo, de fazer qualquer tipo de legislação. Bate na máquina e manda para o Diário Oficial. Eu fui líder de governo e às vezes a gente corria e telefonava para a imprensa oficial. Atrase a publicação porque vai chegar aí uma medida provisória. E atrasava a publicação e saía a medida provisória. No dia seguinte estaria publicada e estava em vigor. 10 horas depois estava em vigor. E o governo não precisava mandar para o Congresso, vai para a Câmara aprova, vai para o Senado emenda, volta para a Câmara aprova, vai para o presidente da República. De tudo isso ele se livrava. Caiu o parlamentarismo, caiu a medida provisória. Aqui não. O Brasil é o último país do mundo, o único país do mundo, que não tem parlamentarismo, mas tem a medida provisória. O presidente da República manda para o Diário Oficial, virou lei, é aplicado, e depois fica aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, é rejeitado depois de 3 meses, mas tudo que foi feito enquanto ele estava em vigor, vale. Às vezes a medida provisória é tomada para resolver um problema de conflito, um problema de interesse de alguém, de empresa determinada. Veja, é publicado. Entra em vigor. A empresa resolveu o problema dele. Depois é derrubado, não é derrubado, não importa, porque ele já fez o que tinha que fazer. Isso está em vigor até hoje. Mas a Constituição diz que uma medida provisória tem que ser um assunto determinado. É esse aqui. Mas o governo, para não fazer 10 medidas provisórias, pega os 10 assuntos e bota numa medida provisória. Então você vê uma medida provisória que diz lá, abre verba na educação de 30 milhões. Você vai ver, nos outros artigos, abre 500 milhões, verba para cá, verba para lá, bota o que bem entende. De acordo com a Constituição, o presidente do Congresso tinha que devolver essa medida para o governo. Não aceito, não vale porque não dá certo.
que nós aprendemos a fazer? O governo manda para cá a medida provisória com o contrabando de mais 30 medidas dentro dela, e os deputados aqui apresentam as suas emendas. Então, de uma medida provisória que trata sei lá do quê, o fulano apresenta uma emenda para uma estrada em tal lugar, o outro apresenta uma emenda para dar um empréstimo em tal lugar. É uma anarquia total. O Congresso se acomodou. O Congresso, em vez de tentar moralizar, resolver essa questão, entrou na onda. E nós não temos autoridade aqui para dizer, mas é um escândalo do presidente da República as medidas provisórias, porque é um escândalo do Congresso Nacional que aprova com mais uma dúzia de emendas dentro da emenda. Infelizmente, a ditadura fez muito mal para nós. Os 21 anos de ditadura, com os generais, o próprio Pinochet fez coisas horríveis de sangue, de morte, de tortura no Chile, mas em termos de economia no Chile ele deu uma certa engrenagem, que até hoje continua e o Chile está vivendo boas condições. Mas no Brasil foi uma tragédia só. E com a democracia, nós não conseguimos melhorar as nossas condições. No campo da ética, no campo da moral, no campo da seriedade, não conseguimos. Não conseguimos. Hoje saiu no jornal que aquela senhora que era chefe do escritório do Brasil em São Paulo, aquela amiguinha do Lula, hoje foi proibida. Durante 5 anos ela não pode trabalhar em lugar nenhum. E ficou por aí. Olha, eu não sei, com toda sinceridade, eu não sei para onde nós podemos ir e qual o caminho que nós temos a seguir. Eu olho para a presidente da República, eu tenho por ela o maior respeito. Olha a sua biografia, a história da sua vida. Seu pai vindo lá da Europa, sofrendo na Europa, e chegar aqui e encontrar outra ditadura, e ela lutando nisto. Ela, a mãe, uma tia, uma filha, um neto. Eu vejo na presidente uma figura exemplar. Eu às vezes mexo e digo que o presidente da República não podia ter parente. Porque quem atrapalha o presidente da República é muito filho, muito irmão, muito não sei o quê, e termina querendo ajudar todo mundo. Ela não tem irmão, não tem primo, não tem coisa nenhuma, uma filha, procuradora do Estado, concursada, não tem problema nenhum. No entanto, a fórmula de governar do Brasil é tão ridícula que a autonomia do presidente da República é quase zero. Está aí. 38 ou 39 ministros de Estado. Está aí. Outro dia o ministro do Trabalho se provou uma série de escândalos. O PDT do Rio Grande do Sul exigiu a demissão deles, os parlamentares também. E sai no jornal em manchete. Duvido que mexam comigo. Porque se mexerem comigo, eu conto. E ninguém mexeu. Ele está lá firme e tranquilo. Eu vejo o deputado Requião, as manchetes dos jornais, convocando que vai ter privatizações de aeroporto, privatizações de estrada. Já se está discutindo sobre as privatizações de penitenciária.
Eu custo crer que é um governo do PT. Esse leilão que fizeram com a Petrobras, a revelia onde os engenheiros técnicos da Petrobras dizem, gritam que é um absurdo. O governo mantém. E o governo mantém. O governo do PT. Eu não sei para onde a gente vai. Sinceramente, eu não sei. A nossa imprensa é uma imprensa que tem os seus chefes. Não é uma imprensa onde um jornal representa um partido político, representa uma região, representa um grupo, empresários ou trabalhadores rurais, empresários rurais. Não. É a família que é daqui, dona desse, e a outra que é dona daquela. Os partidos políticos não têm significado nenhum. Os jornais de hoje estão dizendo que até o dia 5 de outubro, cerca de 60 a 70 deputados e senadores vão trocar de partido? Vão mudar de partido? E a gente vai levando. E eu digo mais uma vez, nosso velho MDB tinha as suas lutas, as suas ações e os seus erros. Um grupo tido como puritano saiu do MDB, PSDB, e criaram outro partido. E ficaram 8 anos no governo. E a gente sabe o que aconteceu. A começar da maneira com que foi feita a votação, entre aspas, da reeleição do presidente. Nesses 8 anos eu aprendi a admirar o PT. Na oposição, corajoso, competente, luta, garra. E chegaram no governo. Chegaram no governo e não vejo nada mais semelhante ao Fernando Henrique do PSDB do que o PT do Lula. E se olhar para frente, as perspectivas não são muito diferentes. Por isso que quando eu vejo essa discussão, e olha que foi uma mini reforma, e já está lá na Câmara a informação para nós que ela vai cair. Independente das nossas discussões, aqui, lá na Câmara vai cair. É porque ninguém quer mudar. E eu fico me perguntando, até quando? O Brasil melhorou, sua economia melhorou. Os números mostram que não há dúvida de que um percentual de milhões saíram da miséria para entrar numa classe média, digamos assim, uma classe média baixa, mas entrando, fazendo pelo menos 2 refeições por dia. Mas, no entanto, as escolas não têm o padrão que precisavam ter. Família agora é um nome que significa de tudo. E eu fico a me perguntar qual é o nosso caminho. Sinceramente, eu fico a perguntar qual é o nosso caminho. Vai subir agora na tribuna, depois de mim, o meu amigo Requião. Requião foi prefeito de Curitiba, 3 vezes governador do Paraná. Grande governador. Grandes realizações, todos reconhecem.
mas pelo seu estilo, tem os que gostam e os que não gostam dele. Eu sou dos que gostam, embora reconheça que ele é excepcional e brinque com ele dizendo: você era dos grandes candidatos nossos a presidente da República, Raquel. Mas vai devagar. Mas ele não consegue se controlar. E tem razão no que diz. Às vezes, exagera no conteúdo das palavras. Vai falar daqui a pouco. Mas o que a gente vai dizer, tio? O cara abre a página do jornal, os mensaleiros, mais mensaleiros serão atingidos, e a primeira fotografia bonita, bacana, é do, entre aspas, mensaleiro Requião. Mas que liberdade de imprensa é essa? Mas qual é a razão? Como é que a gente brinca com uma pessoa? Com a dignidade de uma pessoa? E isso no Brasil não acontece. Foi aprovado aqui no Senado um projeto da maior importância, que é o direito de resposta. Mas eu não sei, senador Requião, quando é que ele vai passar na Câmara. Sinceramente, eu não sei. É isso, senhora presidente. Um final solitário, uma quinta-feira, nossa presidenta chegando do exterior, e nós aqui levando adiante o nosso trabalho. Até quando? Eu não sei. Mas que se eu pudesse criar um movimento para se fazer uma constituinte exclusiva, onde o povo selecionasse entre os grandes nomes da nação pessoas só para fazer a Constituição e irem para casa, seria uma maravilha. Eu até me candidataria a ser membro dessa Constituinte. Com a minha idade, eu não tenho mais para onde ir mesmo. Eu ficaria aqui, votaria com a minha experiência. Pessoas têm no Brasil nessas condições. Pessoas excepcionais, competentes, dignas, capazes, e que não têm nenhum tipo de compromisso, e que pode votar uma Constituinte e ir para cá. Mas nós não deixamos. Nós queremos ficar aqui e votar com os nossos interesses e com as nossas vantagens. Eu não sei. Mas talvez a gurizada na rua, um dia se chegue à conclusão que não tem ninguém pior para fazer uma Constituição do que aqueles que estão dentro da Constituição e têm interesse no resultado. Ele perde a autoridade, ele perde a autonomia, ele perde a autoestima. Porque um outro, senhor, advogado, médico, engenheiro, trabalhador, professora, que não tem compromisso com absolutamente nada, a vida adiante. Eu encerro, senhora presidente, pedindo apenas estar na mesa para a gente poder votar um requerimento assinado pela senadora Ana Amélia, pelo senador Paim e por mim. A companheira Geni Petef, uma vereadora de Caxias do Sul. É uma vereadora fantástica. Uma mulher que devia estar no Congresso há muito tempo. Digna, correta, honesta, decente, tipo Erundina, apaixonada e que tinha o carinho e o respeito de toda a Caxias do Sul. Essa vereadora, que era líder do MDB na Câmara de Vereadores, quando o Sartori assumiu o mandato de prefeito. Sartori assumiu o mandato de prefeito. Na sexta-feira, e na segunda-feira, na reunião da Câmara de Vereadores, o líder do PT vai para o microfone da parte e diz:
É uma vergonha. Esse prefeito do MDB assume a prefeitura e está lá em Forqueta. O subprefeito é um distrito de Caxias. Está lá o subprefeito, pegou todas as máquinas e botou na terra dele. Todas as máquinas estão trabalhando na terra do prefeito. É uma vergonha, é um escândalo, é uma imoralidade. Está dizendo as coisas. Ela pega o telefone, ela falava mesmo, Sartori, é uma vergonha, eu não quero mais o governo. O que eu... Esse cara está dizendo lá em Forqueta, assim, 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 pegaram todas as máquinas, botaram nas terras do prefeito. Aguarda um pouco. Aguarda um pouco. Telefonou para o distrito, falou com o chefão do MDB lá no distrito. Quando telefonou o nosso líder do distrito de Forqueta, pô, Sartori, não me telefona, por amor de Deus, eu não queria que você falasse comigo. Eu estou morrendo de vergonha. Aquele vigarista pegou as máquinas e levou para as terras dele e nós não sabíamos o que fazer. Sartori, com muita curiosidade, olha, diga para ele que ele não é mais subprefeito. Nesse momento eu estou destituindo ele da prefeitura. E telefonou para ele. Geni, o quê? Vai para o microfone da parte e diga para o líder do PT que eu agradeço muito o que ele fez. Ele fez um grande serviço a Caxias do Sul. Mas ele pode ficar tranquilo que o cidadão não é mais subprefeito. O subprefeito é o fulano de tal que já mandou retirar as máquinas. Essa era a Geni Peteff. É uma mágoa, porque meio conhecimento, não dá mais para pegar um avião e ir a Caxias. Mas a querida Geni, eu e o Paim caxienses, Ana Amélia rio-grandense, damos o nosso afeto, o nosso carinho e a nossa admiração. Eu digo com toda sinceridade, eu homenageio na Geni Peteff as milhares e milhares de vereadores que são dignos, que são corretos. Que nem era uma mulher que tinha condições, financeiramente bem, não tinha por que se meter. No entanto, passava o dia e a noite trabalhando pelos mais humildes e pelos mais necessitados. Um beijo, minha querida Geni. Vou à missa rezar por ti hoje. Meu carinho e o meu afeto. Muito obrigado.